Saudações herméticas, pessoal. Eu sou a Mônica, esse é o canal Terapia Mágica. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de um tema que é bastante recorrente na clínica, né? Eu trouxe até algumas cartas do tarô que muitas vezes apontam a existência disso, que eu vou explicar. E por ser um tema recorrente, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui. Quem sabe trazer alguma elucidação sobre o tema, se você estiver passando, ou já tiver passado, ou conhece alguém que está passando por uma situação assim. Hoje eu quero falar de triângulos amorosos. Ou por que será que eu sempre atraio ou sempre me apaixono por pessoas que já estão comprometidas, que já são casadas, ou que também gostam de uma outra pessoa, ou que estão comprometidos com alguma outra coisa e não podem me dar atenção. Porque eu sempre caio nessa, né? E parece que é um tema que, quando a gente cai uma vez, a gente cai em outras, né? É uma coisa que parece meio atávica, aquilo vai se repetindo, às vezes repetindo inclusive, se a gente for olhar nas próprias gerações da família, né? Bom, o primeiro ponto que eu acho que é o ponto básico, né, para esse assunto, é você se perguntar, é você fazer uma revisão bastante objetiva e bastante verdadeira, honesta com o teu coração. E refletir sobre será que você realmente está aberta, está disposta a ter um relacionamento verdadeiro? Eu digo isso porque às vezes a gente acha que quer ter um relacionamento, acha que está pronta para um relacionamento verdadeiro, para se entregar realmente para uma pessoa, mas não está. Não está, seja porque nós achamos que nós não merecemos, seja porque nós também estamos envolvidos com outras coisas da nossa vida, seja porque nós temos alguns traumas na esfera sentimental, dos quais uma das consequências é exatamente uma espécie de isolamento emocional, uma certa distância afetiva para que eu não sofra de novo, né? Eu vou explicar mais um pouquinho cada um desses temas. Essa dinâmica de se relacionar com alguém que tem uma outra pessoa, ou que é dividido, que é apaixonado por uma outra pessoa também, é muito parecido com esses relacionamentos à distância que nós estamos acompanhando agora, com essa explosão das redes sociais, esses aplicativos de relacionamento. De certa forma, quando eu também só me relaciono com pessoas que estão à distância, eu também estou numa dessas situações. Ou eu também não tenho tempo, ou eu tenho traumas e quero manter um certo distanciamento afetivo. Não quero me envolver tanto, porque quem sabe se eu não me envolvo tanto, se não der certo, eu também não sofro demais, né? Ou seja, fico numa certa zona de conforto. É a mesma situação, tá? Bom, então o primeiro ponto é esse, é ver se você realmente está preparado, tá? Porque às vezes você tem questões ou tá realmente num momento de vida onde você não poderia ou não gostaria de se entregar livremente por um amor, né? Essa é uma questão, esse é um ponto. A outra coisa que pode acontecer, a gente precisa dar uma olhadinha na configuração familiar. Existem algumas dinâmicas familiares imperceptíveis muitas vezes são processos que acontecem numa camada muito inconsciente, mas que trazem repercussões no nosso presente e no nosso futuro se a gente não para consertar. Às vezes a menina, vou pegar o exemplo da mulher que é mais fácil e também mais comum, às vezes a menina numa determinada idade, ela começa a se afastar da mãe e se aproximar muito do pai.
e entrar numa espécie de rivalidade com essa mãe para disputar esse lugar de ser a querida, né, desse pai, a querida desse homem. É uma situação edípica que é muito comum, que acontece com todos, às vezes com num grau um pouco mais acentuado, às vezes num grau um pouco mais atenuado, às vezes numa camada mais consciente, às vezes numa camada mais inconsciente, mas é o famoso complexo de Édipo, né, que o Freud traz tão lindamente explicado pra gente, que todos vivemos, é uma trama familiar que nós vivemos e que às vezes, por conta de como foi aquela dinâmica, aquilo de alguma forma, aquele padrão fica impregnado no inconsciente dessa garota. E quando ela cresce, ela vai reproduzir isso. Ela acredita que essa é a dinâmica certa do amor, que essa é a forma certa de amar. Eu disputando o homem com alguém ou com algo, né? Eu não sou a exclusiva. Essa é uma questão muito comum. Quando a gente trabalha, inclusive, com constelações familiares e constelações sistêmicas, a gente vê isso se reproduzindo muito. Uma outra situação que também envolve dinâmicas familiares é, por exemplo, a menina que, de certa forma, se vê numa posição onde ela cuida da família dela. Ela cuida do pai, ela cuida dos irmãos, seja porque falta fisicamente, materialmente a mãe, né? Essa mãe faleceu, essa mãe partiu, essa mãe casou de novo e abandonou esse núcleo familiar, seja porque essa mãe também tem uma posição mais omissa. Às vezes acontece, inclusive, de mães e filhas trocarem os papéis, inverterem os papéis. Então existe a mãe, mas ela inverte esse papel com a filha. Gente, tudo isso é muito inconsciente, tá? O nosso psiquismo, ele é complexo, ele não é tão simples assim e não obedece uma lógica tão cartesiana. Então isso é muito comum no nível inconsciente, apesar de às vezes quando a gente fala parecer um absurdo, né, conscientemente. Mas eu tô trazendo para vocês de um jeito bastante até delicado o que acontece lá nas profundezas dos nossos icebergs psíquicos, né? Então, por conta dessa inversão de papéis ou por conta dessa ausência real da mãe, essa menina, ela começa a cuidar desse pai, ela começa a cuidar desses irmãos, ela assume a responsabilidade de cuidar dessa família e muitas vezes na cabeça dela e no coração dela, se ela se apaixona por um homem livre, que também está livre para amá-la, ela teria que fazer uma escolha inevitavelmente. Ela teria que deixar essa família de origem, abandonar os cuidados desse pai, os cuidados desses irmãos, para se dedicar a esse novo amor, a esse homem. E na cabeça dela, isso não funciona muito. Como assim, né? Eu tenho que abandonar uma situação para viver outra? Essa questão dessa força, dessa culpa de abandonar essa situação para me envolver com outra, acontece também no exemplo que eu dei anteriormente, quando você tem essa rivalidade, esse rechaço da filha com relação à mãe e essa forma de idolatrar esse pai. Mesmo que isso se resolva lá na frente, quando eu estou, né, quando essa menina cresce ou né, eu cresço e me vejo nessa situação de me deparar com um homem que está disponível, no meu inconsciente às vezes fica aquela pergunta, poxa, mas e o meu pai, né? E aquele meu primeiro amor? Como é que eu vou ser desse homem, 100% desse homem, se eu ainda estou de certa forma conectada, se a minha energia de alguma forma ainda está amalgamada com essa energia do meu pai, né? Então, melhor não. Melhor eu ter um relacionamento mais distante, um relacionamento que não seja
tão exclusivo meu. Talvez mais seguro seja, por exemplo, manter um relacionamento com uma pessoa que também tem um relacionamento, porque assim, né, eu não preciso sair desse lugar, não existe teoricamente nenhuma traição, nem nenhuma escolha. Enfim, são várias as dinâmicas, né, que podem acontecer. Então, acho muito válido quando você se perceber repetindo esses padrões e se dar conta de que de verdade não consegue estabelecer um relacionamento verdadeiro, 100% presente com uma pessoa, seja porque você não está nunca 100% presente, seja porque essa pessoa também não pode estar 100% presente, ela está envolvida com alguma outra pessoa, envolvida com uma outra paixão, um outro relacionamento, é voltar e fazer essa reflexão. Se eu estou disponível, e se eu não estou disponível, por que eu não estou disponível? Será que é porque eu já ocupo um lugar de mulher, eu já ocupo um lugar de amante, eu já ocupo um lugar de namorada no meu na minha dinâmica familiar, na minha família de origem? Tô lembrando agora de um caso que eu atendi, que o pai, ele saiu de casa. No caso, a menina era bastante próxima desse pai e numa determinada altura ali do casamento, esse pai se separa da mãe dela e casa de novo com uma outra mulher. Ela no futuro, ela começou a se envolver com homens que já eram casados e até forçar uma situação de um rompimento desse casamento para que esse homem fique com ela, escolha ficar com ela, por estar repetindo esse padrão lá atrás que ela viu acontecer com o pai, como se ela tivesse assumido o lugar da amante do pai. Então, assim, para ter esse homem para mim, ele tem que romper com a primeira mulher dele, com a mulher com a qual ele tem uma família. E de certa forma eu vou reproduzindo essa situação e vou mantendo esse padrão, né? Onde eu rompo e ao mesmo tempo abandono, mas ao mesmo tempo não sou abandonada. Quer dizer, essa dinâmica complexa acaba se espelhando no meu presente e atrapalhando a minha própria dinâmica familiar e o sucesso, minha própria dinâmica amorosa e o sucesso das minhas relações amorosas, né? No meu presente, no meu futuro. Então, vamos lá. Vale a pena essa reflexão, né? Esse mergulho mesmo dentro de si mesmo, essa pergunta muito honesta com o coração, esse resgate de memórias, para ver se não está havendo uma confusão dessa. E por isso eu estou me privando de viver um relacionamento verdadeiro, um amor verdadeiro, puro, exclusivo, de um homem que esteja 100% voltado para mim. Isso se repete também, isso se reproduz também quando é o oposto, quando são os homens que sempre acabam se interessando por mulheres que já são comprometidas. Apesar de que essa dinâmica dos homens é um pouco mais rara. O homem, ele entra nesses relacionamentos por outros motivos. São motivos um pouco diferenciados do da mulher. Apesar dessa história poder se reproduzir, não é realmente a maioria. Mas vou falar da questão dos triângulos dos homens, né, do ponto de vista masculino, num outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, convido vocês a fazerem terapia, né? Terapia é um bom caminho para que você mergulhe honestamente em si mesma e consiga, com o apoio de alguém que está treinado para isso, que estudou para isso, compreender essas dinâmicas, emergir essas dinâmicas e poder curá-las, para poder se libertar, né, gente? E viver a história de amor que no fundo você merece e que no fundo você quer, você busca.
Eu tô aqui à disposição, você sabe o meu telefone, você tem meu WhatsApp, você pode falar comigo através dos comentários do vídeo. E como eu sempre digo, né, no Terapia Mágica, que pode ser feito online, ele foi inclusive criado num formato online. A gente tem inúmeras ferramentas herméticas, tarô, florais, oráculos variados para trabalhar as suas questões e ajudar com que esse processo seja profundo, né? Não aconteça só a nível mental, a nível de compreensão, mas aconteça também de uma forma profunda, onde você mude também as suas ações, os seus comportamentos, né? E possa efetivamente se curar, né? Estou aqui à disposição. E se vocês tiverem também dúvidas com relação a esse tema e outros temas, também vale a pena me procurar. Estou disposta a responder para vocês com todo amor e carinho. Tá certo, gente? Muito obrigada. Saudações herméticas. Um bom final de domingo. Nós nos vemos por aí. Tchau, tchau.